Durante interrogatório no Supremo sobre a tentativa de golpe, o general da reserva, Mário Fernandes, admitiu a autoria de um plano que previa assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Os depoimentos aconteceram ao longo de todo o dia. Os réus foram ouvidos por videoconferência e de forma simultânea. A segunda turma interrogou os 7 réus do Núcleo 4, acusados de espalhar informações falsas na tentativa de manter Bolsonaro no poder. Todos negaram as acusações. Na primeira turma foram interrogados os 6 do Núcleo 2, acusados de gerenciar ações da trama golpista e usar instituições. O general da reserva, Mário Fernandes, admitiu a autoria do plano que previa o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Falou que imprimiu e depois rasgou o documento. Que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. O coronel da reserva, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, negou ter feito o monitoramento de autoridades. Afirmou que foi Mauro Cid quem deu a Alexandre de Moraes o codinome Professora e disse que atendia a pedidos de Mauro Cid para fornecer dados sobre agendas de autoridades, sem saber como as informações seriam usadas. O objetivo, segundo o militar, era aproximar Moraes de Bolsonaro. Não cogitei dar golpe de Estado. Sinceramente, Excelência, vendo agora, né, eu vejo que o que eu passava com o intuito de ser um ajuste de agenda, de ser uma coisa totalmente dentro do lícito e do que eu pensava, né, ela pode ter sido usada de forma diferente. Mas isso não era do meu conhecimento e não era a minha intenção. O ex-assessor internacional da presidência no governo Bolsonaro, Felipe Garcias Martins Pereira, também prestou depoimento. Segundo a denúncia, Martins participou de reunião com o ex-presidente para elaborar a minuta do golpe de Estado. Ele negou conhecer o documento. Não participei de nenhuma reunião sobre minuta, nunca houve nada dessa natureza, pelo contrário, as manifestações do presidente eram sempre em outra direção. O ex-diretor de operações do Ministério da Justiça, o delegado Fernando Oliveira, admitiu que o ministro da Justiça, Anderson Torres, estava preocupado com o segundo turno das eleições e que participou de reuniões que pretendiam direcionar a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, ele afirma que foi contrário ao direcionamento e sugeriu não liberar recursos. Eu nunca estive alinhado, não participei de nenhum planejamento da Polícia Rodoviária Federal e, por fim, ainda, Excelência, eu ainda nego as verbas para que essa operação seja executada. Também foi ouvida hoje a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar. Ela confirmou ter pedido um estudo que identificasse locais em que Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno das eleições de 2022. Mas disse que também fez o estudo dos locais em que Bolsonaro teve mais votos. E admitiu ter mostrado o levantamento para Anderson Torres, mas negou que o trabalho tenha sido feito para direcionar a ação da PRF no segundo turno em cidades onde Lula liderava as pesquisas com folga. Eu nunca comentei com ele sobre PRF, sobre nada disso. O que eu expliquei para ele é que eu tinha feito esses cruzamentos que ele tinha me pedido, alguns deles, e que o resultado era aquele ali. Os 13 réus dos núcleos 2 e 4 respondem por 5 crimes. A partir de agora, acusação e defesas terão 5 dias para pedir diligências adicionais. Depois será aberto prazo para as alegações finais. Encerrado o prazo, o processo pode ser levado a julgamento na primeira turma do STF.